Esta viagem começa entre as colinas e ruínas medievais da Floresta do Palatinado. Ela cruza os vastos vinhedos do Vale do Reno e chega a Karlsruhe, a cidade planejada em volta deste grande palácio. Depois de um desvio para Bruchsal, vem a agitada Stuttgart, lar da Mercedes-Benz. Ao leste, fica a cidade murada de Nordlingen. Ao sul, mais no interior, está a cidade encantada de Rothenburg ob der Tauber, na Baviera. Seguindo a famosa rota turística conhecida como Rota Romântica, fica Würzburg e seu famoso palácio. A leste, às margens do rio Meno, está uma cidade magnífica, o último destino da viagem, Bamberg, transformada em Patrimônio da Humanidade pela Unesco. No sudoeste da Alemanha, perto da fronteira com a França, fica a Floresta do Palatinado, com suas montanhas baixas e faixas de pinheiros e castanheiros. Mais de 100 castelos e ruínas medievais se encontram nos imponentes picos e penhascos de arenito. Além das árvores, passando pelas montanhas Hart, as colinas abrem caminho para chegar à Renânia. Esta região é a segunda maior produtora de vinho da Alemanha, e aqui o vinho Riesling é rei. Os romanos perceberam que podiam cultivar uvas nesta área, mas foram os monges medievais que estabeleceram os mais finos vinhedos da região. Hoje em dia, os vitivinicultores alemães preservam tradições centenárias e produzem alguns dos melhores vinhos do mundo. Seu patrimônio pode ser visto nos 85 quilômetros de campos de videiras com raízes que se estendem ao outro lado do Reno. É lá que fica a cidade de Karlsruhe, com seu imponente palácio e seus jardins. Ele foi construído originalmente em 1715 para o marquês Karl Wilhelm, que ordenou a limpeza de uma grande faixa da parte norte da Floresta Negra para construir sua residência de verão. Essa construção marcou o nascimento de uma nova cidade. 32 ruas e avenidas irradiam da torre do palácio como as hastes de um ventilador. Os bombardeios aliados de 1944 destruíram o palácio e, por pouco, não acertaram a rainha da Suécia, que estava dormindo em uma das alas. Ele foi rapidamente reconstruído e hoje abriga um museu e parte do Tribunal Constitucional Federal. A caminho do próximo destino fica esta paisagem de cartão postal, onde os aspargos brotam na fina areia da planície do Reno. A Alemanha é o maior produtor europeu deste vegetal tão apreciado. Esta é Bruchsal. Seu palácio do século XVIII é louvado pelo grande pátio e pelo domo de mármore. Ele foi criado pelo arquiteto Balthasar Neumann, considerado o primeiro mestre do estilo barroco. Ele participou da maioria dos grandes projetos de construção desta região, incluindo mais de uma dúzia de igrejas. O complexo do palácio abriga mais de 50 edificações. A pedra fundamental é de 1720, mas a construção levou décadas para ser terminada. Atualmente, o Palácio de Bruchsal não é apenas um grande exemplo de arquitetura barroca, mas também um trabalho de reconstrução meticuloso e com alta precisão histórica. A reconstrução só foi finalizada nos anos 70. Seguindo para o sudeste, nos arredores de Stuttgart, há outra preciosidade, mas esta teve um início humilde. O Palácio de Ludwigsburg, que antes era um alojamento de caçadores, foi convertido em residência de um duque e sua amante e, posteriormente, em um dos maiores palácios da Alemanha. Conhecido como o Versalhes da Suábia, ele era um dos maiores edifícios da Europa na metade do século XVIII.
O complexo do palácio consiste em 18 prédios com um total de 452 cômodos, cercados pela paisagem singular de um parque. Uma caminhada de 5 minutos a partir do palácio leva a uma pequena residência de verão e alojamento de caça chamada A Favorita, de onde se tem uma vista maravilhosa do terreno. O pátio principal é grande como a praça de uma cidade, com jardins podados em estilo barroco. São eles que roubam a cena. Milhares de tulipas e rosas competem pela atenção dos visitantes, lado a lado com árvores frutíferas e bonsais japoneses. Outra parada popular é o Jardim de Conto de Fadas, que agrada pessoas de todas as idades. Aqui se pode ver a Torre da Rapunzel e outros ícones dos contos dos irmãos Grimm. Um habitante do palácio, o Duque Eberhard Ludwig, foi o responsável pelo planejamento dos jardins, mas eles sempre mudavam conforme os nobres entravam e saíam. Houve um momento em que os jardins foram transformados em um pomar. Finalmente, no século XX, o lugar reviveu sua antiga glória. Em 1953, ele foi aberto ao público. É fácil ver por que ele atrai milhares de visitantes por ano. Depois da tranquilidade dos jardins do palácio, vem a viagem ao sul para a agitada capital do estado, Stuttgart. Chamada de a maior cidade pequena da Alemanha, ela se transformou de uma região pastoral em um dos maiores centros industriais do país. Também é conhecida, em tom de piada, como a cidade construída pelos carros. Ela não é apenas o lar da Mercedes, da Maybach e da Daimler, mas também é a base corporativa da Porsche. Ainda assim, Stuttgart é uma cidade de contrastes. Suas indústrias se abrigam num vale pitoresco com colinas arborizadas e parques. A arte e a cultura são abundantes. Aqui ficam a Academia Internacional Bar e balés de primeira linha. E claro, tem também a sempre presente piscina ao ar livre, comum em muitas cidades alemãs. A viagem a Stuttgart não está completa sem uma visita ao Castelo Antigo. Situado no centro da cidade, ele é do século X, quando Stuttgart ainda era um centro de criação de cavalos. Este lugar teve origem em uma fortaleza que protegia o Jardim dos Garanhões. Daí o nome Stuttgart. No século XVI, a fortaleza original foi convertida em um palácio renascentista com um grande pátio, que era o local de cerimônias reais. Atualmente, o castelo abriga um museu estadual de Württemberg, com antiguidades da época da fundação da fortaleza. Outra atração de Stuttgart é a famosa Double House. Construída em 1927, ela foi um esforço conjunto de 17 arquitetos de vanguarda, entre eles o famoso Le Corbusier. Sustentada por colunas absurdamente finas, ela foi construída como parte de uma exposição internacional de prédios. Le Corbusier acreditava que uma casa deveria funcionar como uma máquina de viver e queria que a Double House fosse como um carro, popular, padronizada e produzida em massa. Não é à toa que os carros desta parte da cidade são fonte de inspiração para arquitetos. Esta é a famosa sede da Mercedes-Benz. A empresa existe desde a invenção da carruagem sem cavalo por Carl Benz em 1885. Hoje em dia, as fábricas se espalham pelo mundo, mas o quartel-general da empresa continua em Stuttgart. Seu museu reluzente de vários andares atrai mais de 800 mil visitantes por ano. Eles vêm ver a enorme coleção de veículos antigos e modernos. O lema da Mercedes-Benz é: o melhor ou nada.
Estes carros estão certamente entre os melhores do mundo, mas com preços de cerca de 90 mil dólares por um dos melhores carros da classe S, muitos de nós vamos ter que nos contentar em olhar. Pelo menos dá para aproveitar o museu que não cobra entrada. Literalmente, a cidade do vinho. Quem cuida da terra é a vinícola Hems Valley, uma cooperativa de cerca de 1.500 produtores locais. É a 10ª maior da Alemanha. A uva típica da região é a Trollinger, que produz um vinho tinto leve no sabor e na coloração. Ela é cultivada quase exclusivamente nesta área da Alemanha. Aqui fica o Wipf, um monte coroado por ruínas de um forte pré-histórico. Perto dali, com vista para a cidade de Bopfingen, fica outra relíquia do passado, as ruínas medievais do Castelo Flockberg. Ele já foi a casa de nobres suábios. O que resta hoje são os restos fantasmagóricos das paredes antigas. A viagem segue para o leste, para o interior da Baviera, até a cidade murada medieval de Nordlingen. É um lugar onde as tradições antigas se mantêm. A cada meia hora, entre as 10 da noite e a meia-noite, um soldado sobe na antiga torre e grita para a cidade: "Está tudo bem!" Nordlingen foi construída em cima de uma depressão incomum. Geólogos acreditam que ela foi causada por um meteorito de meio quilômetro de diâmetro que caiu na Terra há 15 milhões de anos. A antiga muralha parece traçar perfeitamente um círculo em volta da cratera. Um legado extraordinário desse impacto é que cada prédio de pedra original da cidade contém milhões de diamantes. Mas para os interessados, todos eles têm menos de 0,2 milímetros de diâmetro. Acredita-se que cerca de 72 mil toneladas de pedrinhas preciosas se formaram quando o meteoro colidiu com um depósito local de grafite. Até hoje, Nordlingen é uma das únicas 3 cidades alemãs cercadas por uma muralha intacta. Mais ao norte, fica o castelo Schillingsfürst. No alto da cidade, em um afloramento rochoso, esta imensa estrutura barroca pode ser vista a quilômetros de distância. Histórias inacreditáveis contam que o príncipe que construiu o castelo ficou com apenas um xelim no bolso depois de pagar a construção. Por isso, ele se chamou Schillingsfürst. A estrutura atual sucedeu vários castelos fortificados que ocuparam o lugar desde o século XI. O castelo foi destruído e reconstruído pelo menos 3 vezes. Hoje ele está intacto. Apesar de ser uma propriedade privada, fica aberto ao público para visitas guiadas. De março a outubro, os visitantes também podem assistir a exibições dos falcões no pátio em estilo inglês. Mais ao norte fica uma das cidades mais pitorescas da jornada, com milhares de anos de história cimentados entre suas pedras. Rothenburg ob der Tauber. É um labirinto de ruazinhas sinuosas, cheias de prédios meio tortos, como se tivessem saído de um conto de fadas. Entre os séculos XIII e XV, Rothenburg foi a maior cidade da Alemanha. Era a interseção de 2 prósperas rotas de comércio, de Praga a Paris e de Hamburgo a Veneza. Mas o destino deu uma reviravolta nos anos 1600, durante a Guerra dos 30 Anos.
O exército católico tomou a agitada cidade protestante, realizando saques e pilhagens. O lugar caiu numa inércia de centenas de anos, até ser redescoberto no século XIX. O isolamento durante aquele período fez com que a cidade ficasse parada no tempo. Ela ressurgiu como uma das cidades medievais mais autênticas e bem preservadas da Europa. Hoje em dia, ela é uma das paradas principais da Rota Romântica, um caminho turístico pelos lugares que melhor representam a essência alemã. Cerca de 2,5 milhões de visitantes vêm à cidade por ano para conhecer um dos lugares mais especiais da Baviera. Entre os pontos turísticos está a muralha, que permanece intacta. Ela faz a ligação entre 5 torres com portões, construídas entre os séculos XIII e XVI. Visitas guiadas levam os turistas pelas igrejas góticas, exposições e museus. E se isso não for imersão suficiente no passado da cidade, Rothenburg ainda oferece uma variedade de festivais, shows e peças com temática medieval. Voando para o sul, sobre o interior da Baviera, a quantidade de fazendas mostra que o estado produz a maior parte da comida na Alemanha. E mais terra do que em qualquer outro lugar do mundo é dedicada ao cultivo. Que é a mais agradável da Europa. Esta obra-prima de 400 cômodos já foi o lar dos príncipes bispos de Würzburg. Dizem que este palácio só não supera o de Versalhes, perto de Paris. Em 1780, a construção foi coordenada pelo jovem arquiteto Balthasar Neumann, que trabalhou com um talentoso time de artesãos de toda a Europa. O bispo que encomendou a residência queria um palácio apropriado, no lugar da antiga fortaleza de seus antecessores. Parece que seu pedido foi atendido. Acima da cidade, se pode ver o velho local que serviu aos príncipes bispos durante 5 séculos antes que a residência fosse construída. O Castelo Marienberg. O que faltava em matéria de conforto era compensado por sua importância como símbolo de Würzburg. A construção mais antiga dentro das muralhas da fortaleza é do século VIII. Mas dos anos 1200 até os períodos renascentista e barroco, fortificações foram acrescentadas. O primeiro teste de força foi durante a revolta camponesa do século XVI, quando um exército de 15.000 camponeses não conseguiu romper a muralha. Com isso, eles foram cercados pelas forças suábias e metade dos camponeses foram massacrados na batalha que se seguiu. Hoje, este é um lugar mais pacífico. O Museu Furstenbau, na ala dos príncipes, permite que os visitantes caminhem por 1.200 anos da história de Würzburg. Uma coisa que não mudou com o tempo é o amor dos alemães pelas atividades ao ar livre.
Nos dias quentes de verão, a maioria dos habitantes escolhe se refrescar na piscina comunitária. Há cerca de 400 delas em toda a Alemanha, dando às pessoas a oportunidade de nadar a céu aberto. Estas cenas fazem parte do país desde o século XVIII. Mas o caso de amor entre os alemães e a natação vai mais longe. Em 1539, o primeiro manual de natação do mundo foi escrito pelo professor de línguas germânicas Nikolaus Windman. Ele esperava reduzir os riscos de afogamento durante a natação. Mesmo se você não tiver lido o manual do professor, todos sabem que é mais seguro nadar acompanhado. A julgar pela quantidade de gente aqui, não há nada para se preocupar. Tradicionalmente, as piscinas comunitárias são construídas perto de cursos d'água. Neste caso, é o Rio Meno. Ele percorre 574 quilômetros, de Mainz a Bamberg, e tem papel vital no comércio e na pesca nos 3 estados que corta. O Rio Meno é tido como a linha divisória entre o norte e o sul da Alemanha. Barcos oferecem cruzeiros fascinantes por estes lugares históricos. Fora do circuito tradicional, mas não muito longe do rio, fica o Castelo Weizschorheim, construído no século XVIII para os príncipes bispos de Würzburg. Talvez mais famosos que o próprio castelo sejam os luxuosos jardins, com um lago artificial e uma fonte no centro. Eles foram projetados de acordo com os princípios do rococó francês. É um dos poucos exemplos disso em toda a Alemanha. O terreno foi restaurado e recuperou sua glória nos anos 1950. Quem cuida dele agora é a Faculdade Estadual de Vinho e Jardinagem da Baviera, fundada no local em 1902 como Escola Real de Jardinagem e Cultura do Vinho. Seguindo para o leste, fica o Santuário Farbruck, do século XVII. Os monges agostinianos cuidam do local, que é um destino popular de peregrinações. De volta ao Rio Meno, fica Bamberg, o último destino da viagem. Nos arredores da cidade fica o porto, um centro industrial e comercial de produtos têxteis, equipamentos elétricos e máquinas pesadas. Ele é vital para a região por fazer parte de um sistema hidroviário que liga o Mar Negro ao Mar do Norte. Terremoto e um incêndio, mas foi totalmente restaurado e ainda é usado para adoração. Finalmente, chega o amado marco histórico da cidade e patrimônio da humanidade pela Unesco, a Catedral de Bamberg. Com 4 torres que dominam a paisagem, ela é um belo monumento à arquitetura do fim do período românico e início do gótico. É um lugar sensacional para encerrar esta jornada.